Está começando mais um Antenados na Geral. Eu sou o pastor Pablo Queiroz. Estarei com vocês hoje debatendo sobre o tema oração. Mas eu não posso deixar de agradecer ao meu amigo André Câmara, que teve que fazer uma rápida viagem, mas já está de volta. E para participar do nosso debate, eu falo com ele, que é pastor e vice-presidente da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e também é capelão PM, pastor Enoque Rafael. Seja bem-vindo, pastor Enoque. É um prazer estar aqui mais uma vez, nessa casa que já me sinto que é minha família, e espero poder ajudar, colaborar para elucidar e abençoar o povo de Deus sobre esse tema tão precioso de hoje. Que bom, pastor Enoque. E ele também que é pastor-presidente da Igreja União em Cristo, pastor Alan Cramo. Seja bem-vindo, pastor Alan. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui pela segunda vez que eu estou aqui nesse programa e eu espero realmente que Deus possa nos usar para poder esclarecer algumas dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo por aí. Também chamo ele, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, pastor Flávio França. Tudo bom? Eu fico agradecido por mais uma vez poder estar aqui, estar junto com os irmãos participando desse programa. E um tema que é sempre um tema recorrente no meio evangélico, né? A questão da oração, que é algo tão fundamental, meio de graça para a nossa vida. Então eu espero que até o final desse programa a gente possa contribuir para o esclarecimento e para o crescimento no conhecimento de todos nós e dos nossos ouvintes também. Que bom. E que é ouro da casa aqui, pastor Joel Brito, que é pastor da Igreja Batista do Recreio, Ministério de Capelania também. Pastor Joel, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, Pablo. Estamos aqui mais uma vez e vamos apreciar um tema, como já foi dito pelos que me antecederam, que é recorrente, importante, e eu acho que a gente vai poder dar contribuição para aqueles que vivem essas situações de orações não respondidas. É verdade. Bom, então o tema foi esse, oração. Se a oração não for respondida, será que Deus está contra mim? Porque acontece, né? Essa semana eu tive um gabinete com uma ovelha lá da igreja e ela chegou para mim perguntando sobre isso. Pastor, eu oro, eu faço campanha, eu clamo a Deus, mas não ouço nada. Deus não fala comigo, será que Deus me ama? Será que eu estou em pecado? Porque acontece essas dúvidas, é gerada no meio cristão, né? Agora sim, a gente precisa entender que nem toda oração que não é respondida, que a pessoa pensa que a oração respondida tem que ser a aprovação da oração dela, mas o não também é uma resposta de Deus, né? Então, pastor Enoque, o que você acha de uma oração que não é respondida instantaneamente? Será que a pessoa está em pecado? Eu quero começar dizendo o seguinte, eu acho que a melhor coisa que aconteceu ao longo da minha vida pessoal e ministerial é saber que muitas coisas que eu pedi a Deus, Ele não atendeu. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que muita coisa boa que aconteceu na minha vida foi justamente coisas que eu desejei e não consegui. Porque não estavam nos propósitos de Deus para mim. Eu já começo dando um exemplo, já que sou capelão, sobre isso. Eu tenho 30 anos de polícia militar. Né? Hoje estou capelão, pastor capelão na polícia, encerrando a carreira com essa capacidade, com essa oportunidade, melhor dizendo. Mas eu sempre evangelizei, sempre abordei vidas, sempre dirigi trabalho dentro do quartel pela União Evangélica, existe há 50 anos, vai fazer ano que vem 50 anos que a União Evangélica existe, e eu estou lá como vice-presidente, tendo o pastor Lacerda como nosso presidente. Mas eu me lembro que eu trabalhava em Jacarepaguá, no batalhão ali, querendo, porque eu ajudava, eu era pastor auxiliar e sempre atendendo na ausência de outros, do pastor que tinha problema de coração, praticamente era o pastor interino da igreja. Então, lá em Queimados, fechei até o comércio que minha esposa tinha aqui, nós entregamos o apartamento aqui, aliás, alugamos o apartamento aqui, alugamos outro lá, para atender a igreja lá. Meu coração estava lá 5 anos no povo. Eu entendia que eu tinha que ir para lá, ser transferido para perto, para poder encerrar minha carreira lá como suboficial, subtenente que eu era, porque eu queria estar perto da igreja, porque a distância e a escala dificultava. Meu coração estava... Eu não conseguia, tendo conhecimento político, conhecimento com o comandante, querendo aquilo que eu entendia que era para Deus, eu não conseguia. Aí me veio o concurso para capelão, passo em primeiro lugar, eu venho morar do lado do batalhão, onde moro até hoje, né? Próximo ali, bem localizado, e fazendo aquilo que a porta se abriu para mim que eu não esperava. Quer dizer, eu tinha um planejamento, eu queria uma coisa que era até lícita, não era ilícito, quiçá coisas ilícitas, não vou nem entrar nesse aspecto, né? E aí eu queria aquilo na minha cabeça, era aquilo que eu queria, e Deus tinha outros planos para mim. E hoje eu sou oficial da polícia, fazendo algo que eu amo. Eu costumo dizer, já disse aqui várias vezes, que se Jesus veio para o judeu, se Paulo veio para o gentil, eu vim para o PM. Essa é boa.
O Pablo, eu tenho a impressão em relação a uma premissa que nós precisamos levantar aqui. A questão, muitas das vezes, é quem solicita a Deus, quem ora a Deus, quer ver atendida essa pretensão. E quando ela acha que não foi respondida, ela até se zanga com Deus, etc. Mas parte de um princípio errado, achando que Deus tem que atender o que ela quer, impor a vontade de Deus. Hoje a gente encontra isso até em orações públicas, não só particulares, mas públicas também, que as pessoas exigem de Deus alguma coisa, e a gente não tem que exigir nada de Deus. Tem que seja feita a sua vontade, né? Que é a prioridade da nossa oração. Eu posso colocar minhas petições diante de Deus, mas que ela esteja de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que essa que é a questão. Primeiro, a oração não atendida. O silêncio também é resposta, além do sim e do não. O silêncio de Deus pode no seu momento, mas a questão é que Jesus disse, tudo aquilo que pedis em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado em mim. A questão é aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, porque no meio evangélico a gente criou uma espécie de mandinga. A pessoa sai fazendo tudo quanto é tipo de oração estapafúrdia e lá no final ela diz em nome de Jesus. Isso funciona como um abracadabra. Autenticou. Né? Pé de pato, mangalô 3 vezes e agora vai funcionar. Só que não funciona, porque esse em nome de Jesus não é simplesmente uma frase. O Senhor quer, o Pai espera que nós façamos as orações que Jesus quer que nós venhamos a fazer. A única oração que o Pai tem compromisso conosco é aquela que é a vontade de Jesus. E para saber a vontade de Jesus, só quando o Espírito Santo revela no nosso coração. Então, a oração atendida é aquela que é em conformidade com a vontade de Cristo. Ótima colocação, pastor. Que às vezes acontece, né, pastor? A pessoa acha que Deus é um Papai Noel, que tem que estar sempre atendendo o desejo do coração dela, sendo que, na verdade, não é Deus que existe em função de mim, né? Sou eu que existo em função dele. Então, como é que a gente faz, pastor Alan, para orientar esse povo que, às vezes, anda ansioso, faz oração, pede ao Senhor, mas não é respondido? Como é que a gente faz para orientar esse povo a entender a vontade de Deus para a vida dela? A primeira coisa que nós precisamos aqui resolver é como está sendo a comunhão dessa pessoa para com Deus. Porque se essa pessoa não tem uma comunhão bem clara com Deus, ela vai achar que, como aquilo que foi falado, né? Deus não quer atender, Deus não ouviu. Deus ouve todas as orações. Mas agora, a questão é saber por que Deus não atendeu. Ela deve fazer uma reflexão dela mesma. O que está acontecendo? Por que Deus não atendeu? Para que Deus não atendeu? Não é? E algumas pessoas entram em crise, infelizmente, não é? Por que entram em crise? Porque não entendem que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, eu tenho que ter comunhão com Deus, entender que Ele é soberano e aquilo que Ele decidir para mim vai ser o melhor para mim. E eu abraço a resposta do pastor Enoque. Eu disse o seguinte, graças a Deus que Deus não atendeu a todas as minhas orações, de fato de verdade, porque hoje eu faço uma reflexão em tantas coisas que eu pedi, que se Deus tivesse atendido naquele tempo, falta de maturidade, não é? Com certeza que eu não estaria aqui hoje. Então a gente entende que a não resposta de Deus não significa a falta de fé da pessoa, porque acontece isso, tem igreja que prega isso, Deus não te respondeu porque você está faltando fé, você tem que ter mais fé, coloca ou a culpa... Ou está em pecado, Ou está em pecado. Ou falta fé ou está em pecado. Eles usam alguns versículos da Bíblia, aquele que fala sobre o expulsar demônio, que fala sobre jejum e oração. Não, você tem que estar cheio, você tem que ter fé, você tem que estar em jejum e oração, senão o demônio sai, colocando sempre a responsabilidade na vida do ser humano. Porque é um evangelho antropocêntrico. Desde que nós abandonamos os primados da reforma protestante, nós caminhamos um evangelho voltado para o próprio umbigo. E é isso que é visto hoje em dia. Tiago diz, os pastores aqui sabem muito bem disso, que pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para os vossos próprios deleites. Porque as nossas orações quase sempre são egoístas. Ou seja, primeiro eu penso em mim, segundo eu penso em mim, terceiro eu penso em mim. Se sobrar tempo, eu penso em mais alguém. Então, nós somos ensinados a ser individualistas e centrados em si mesmo. Portanto, Deus não tem compromisso com a oração que é voltada única e exclusivamente para os meus deleites. Ele tem compromisso com a oração que é feita conforme a vontade dele.
Essa ele responde. Aquilo que é meu, ele vai deixar de lado. E para o meu bem, como disse aqui o pastor, e eu concordo plenamente, se ele atendesse todas as nossas orações, eu creio que esse planeta já tinha implodido. Ainda bem que ele não atende. O que eu acho interessante é que a gente esquece uma coisa. Se eu quiser aprender a fazer uma boa entrevista, eu vou procurar um excelente entrevistador. Se eu quiser aprender algo sobre arquitetura, eu vou procurar um melhor arquiteto. As pessoas querem falar de oração, mas não querem aprender com quem ensinou. A oração do Pai Nosso, mais do que uma repetição vazia, ela é um modelo. E ela começa dizendo, Pai Nosso que está no céu, Pai de todos. Santificado seja o teu nome, ou seja, em primeiro lugar é Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração já fica aí. Você tem que ir a Deus sabendo que Deus não é uma marionete sua. Quem está ali para realizar seus... não é um gênio da lâmpada, né? Que o camarada vai fazer só suas vontades. Deus está ali para mudar nosso caráter, para nos apresentar e nos revelar a Ele a cada dia através de um relacionamento. Moisés passou por isso. Moisés, em frente ao Mar Vermelho, ele vê aquilo e começa a clamar ao Senhor. Ele está clamando o quê, Moisés? Não é hora de clamar, não. Não é hora de orar. Eu não tenho tempo para ficar te ouvindo orar agora. Agora você pega o povo e manda marchar. Sabe? E tem horas que tem oração que ela agride a Deus. Quando a oração agride a Deus? Quando ela fere o caráter, quando ela coloca em dúvida o caráter de Deus. Quando você pede algo que Deus não vai poder te atender pelo caráter dele, você está ofendendo a Deus. Quando você duvida do que Deus pode fazer na sua oração, você está ofendendo a Deus. Então tem oração que muito mais agride, ela é muito mais uma ofensa. É como oração é uma conversa. Exatamente. Movida por ação. Na própria palavra oração tem o verbo agir. Então, se na nossa conversa, eu já venho uma conversa te pedir alguma coisa que vai te ferir os teus princípios, você não vai me atender. Porque acontece isso. Às vezes a gente pensa que, porque Deus é onipotente, a gente tem que transmitir essa onipotência através da nossa vida. Sendo que o atributo da onipotência não é... Semideuses. Queremos ser semideuses. E nós, na verdade, o atributo da santidade que é o atributo que a gente tem que transmitir. Mas o da onipotência, né, pastor Joel? Deus, seja feita a sua vontade, pertence a Ele se Ele quiser me responder. Inclusive, a gente tem que levar em consideração também a presença do Santo Espírito de Deus nas nossas vidas. Porque quando pedimos errado, e as referências aqui já foram feitas nesse sentido, é o Espírito quem tem que interpretar diante de Deus. Não sei se eu vou falar indevidamente, mas eu acho que esse tipo de oração nem chega a Deus. Porque Deus o Espírito chega e vai ser, essa aí não precisa o pai ouvir para atender, porque está pedindo besteira. Então, não vou deixar que ele ouça isso aí. Eu acho que a dependência que a gente tem que ter de Deus, e isso aí é com o tempo, a experimentação de cada um, Deus vai agir no tempo próprio. E esse é outro aspecto também, meus irmãos, qual é o tempo próprio? O meu é imediatista. Eu estou pedindo agora, quero que resolva agora. O tempo de Deus pode ser mais adiante. Aquela experiência do apóstolo Paulo com o espinho na carne. Depois de ter aquela visão relatada por ele mesmo lá em Coríntios, ele chega à conclusão de que Deus o impediu de que ele se exaltasse e colocou-lhe um espinho na carne. E ele diz lá o texto que ele orou por 3 vezes. Ele não foi, parece que ele não foi mais do que isso, não. Ele pediu 3 vezes, falou, é assim mesmo, eu vou viver dessa forma. Essas coisas todas perpassam a nossa mente, o nosso coração e o nosso viver em função de, aspas, uma oração não respondida. Na verdade, a resposta de Deus vai ser, a minha graça te basta. A questão é, como é que eu vou conviver com isso, vou respeitar isso da parte de Deus, não vou me insubordinar, né? Não vou chegar e dizer, olha, então tá bem, você me abandonou e eu não quero mais saber de você, como tantos fazem. É verdade. A oração, então, nos deixa mais confiante, né? O papo tá ficando bom, mas a gente vai para um rápido break, a gente já volta já já. Fique ligado que tem mais assunto sobre oração para sua vida aí. Antenados na Geral, segundo bloco do Antenados na Geral, aqui falando sobre oração. Agora eu quero deixar uma pergunta no ar aqui para os pastores, sobre oração contrária. Funciona a oração contrária? Porque eu já vejo pessoas dizendo, mas pastor, estou orando, eu acho que tem alguém orando o contrário e está impedindo da minha bênção chegar na minha vida. Existe oração contrária? Será que alguém pode clamar a Deus pedindo para amaldiçoar uma outra pessoa? Eu sei que na Bíblia tem, né, pessoas querendo amaldiçoar, profeta lá que tentou amaldiçoar, Deus não deixou e teve que abençoar. Mas assim, e ao contrário?
Existe Eu acho um oração besterol contrária? isso. É um besterol. Sabe por quê? Deus não é Deus de confusão. Porque a Bíblia fala sobre unidade. Você orar em unidade. Você orar em comum acordo. Lógico, se você tem algo que interessa uma comunidade, interessa a uma família, você orar em comunidade. É lógico, eu creio que se duas pessoas que têm interesse comum, têm direito de orar pela mesma coisa, não se entenderam até agora, eu acho que Deus vai esperar se decidirem. O que vocês querem, afinal? Eu não sei se Agora, é Deus não é nesse feiticeiro, sentido a oração contrária, alguém que está orando contra alguém ou alguma causa da pessoa. Bom, se é isso, a Bíblia diz que contra o Israel de Deus não vale encantamento. Portanto, não tem nada que pegue em mim, a não ser aquilo que eu empreste poder para pegar. Porque fora isso, pode botar meu nome na boca do sapo, pode fazer macumba, isso não tem poder nenhum. Agora, se for oração contrária à vontade de Deus, a pergunta é, a pessoa pode ser abençoada mesmo assim? Eu vou dar um exemplo que está nas Institutas de Calvino. Calvino dá um exemplo para falar desse assunto, ele diz o seguinte: haviam 2 filhos e um pai muito doente. A vontade de Deus era levar o pai. Os filhos não sabem. Um filho orava para que o pai fosse curado e o outro filho queria que o pai morresse. Qual dos dois está mais próximo de Deus? Aquele que queria que o pai morresse e a vontade de Deus era levar o pai, ou aquele que não sabia a vontade de Deus e orava para que o pai fosse curado? E Calvino mesmo responde, ele diz assim: aquele que orava contra a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era levar, e ele queria que o pai fosse curado, ele estava mais próximo de Deus por causa do seu bom coração, porque ele não conhecia a vontade de Deus. Por quê? Porque nesse lado da vida, para nós, a vida é sempre melhor que a morte. A saúde é sempre melhor do que a doença, a prosperidade é sempre melhor do que a pobreza, desse nosso lado da vida. Então, a gente vai orar pedindo isso. Se tem alguém doente, o lícito é orar que Deus cure. Né? E se tem alguém passando por algum outro problema, a gente ora para que o problema seja solucionado. Mas Deus é soberano para atender ou não a oração. Só que pelo teu bom coração, mesmo não atendendo a oração, você está sendo abençoado. Enquanto que o filho que queria que o pai morresse tinha um coração mau. Então, quer dizer, mesmo fazendo uma oração contrária à vontade de Deus, mas conforme um bom coração que Deus vê em nós, ele não vai atender a oração porque é contrária à vontade dele, mas ele vai nos agraciar por causa da bondade do nosso coração. Mas eu creio que o que corre no meio evangélico sobre oração contrária não é esse sentido, não. Embora esse sentido que você abordou aí, eu achei interessante, foi... Eu nunca ouvi falar dessa forma e achei super interessante. Mas o que a gente sabe é do popular, é dessa guerra, não é isso? De orar contra fulano. É feitiçaria, pô. Isso é feitiçaria. Tipo, Deus vai quebrar a perna do fulano de tal, essa coisa. Teve um caso engraçado, de que até no meio dos demônios tem confusão também. Um rapaz lá na igreja falou que na igreja dele, o pastor chegou dizendo, não sei se é história, mas foi engraçado, ele disse: olha, demônio, vai para o quinto dos infernos, outro vai para a escuridão, outro vai para os Hades. Aí diz que o demônio olhou: vocês se decidam, vocês têm que... Para onde que eu vou? A oração tem contrária... que ligar o Waze aqui. Tem que ligar o Waze para saber para onde que eles vão. O pastor João Brito ia falar, né? Agora, assim, a oração contrária prejudica mais a pessoa, né? Mas eu acho que dentro desse aspecto, Deus respeita a oração, Deus respeita o desejo. Vou ilustrar com uma situação que eu vivi há uns anos atrás. Um irmão da nossa igreja, já com alguma idade, aprendeu a dirigir e, naturalmente, já com muita idade, ele não dirigia bem. E se aventurou a sair daqui do Rio de Janeiro para ir para a cidade de Campos. No meio do caminho, na estrada, e naquela época a estrada era menor, era mais estreita, ele terminou sofrendo um desastre. Levaram-no para a Santa Casa da Misericórdia em Campos, e quando eu saí do Rio de Janeiro para visitá-lo juntamente com outro irmão, nós o encontramos num estado muito crítico. E a minha impressão foi de que ele morreria, ou seria melhor para ele morrer, na minha avaliação. Eu chamei o filho dele à parte, meu amigo, e falei: Valdir, eu vejo que a situação do seu pai é muito ruim. É melhor você entregá-lo a Deus, porque a oração do filho era: eu quero que meu pai viva. E, humanamente, não seria bom que o pai vivesse, porque as sequelas seriam muito ruins para ele. Eu falei: olha, nós vamos voltar ao Rio de Janeiro e você fica com esse pensamento, reflete sobre isso. E olha, Pablo, nós chegamos no Rio de Janeiro 4 horas depois, e o telefone tocou dando a notícia de que o pai morrera. O que ele fizera? Quando saímos de lá, ele refletiu e falou: Senhor, está nas tuas mãos, faça a tua vontade. E aí o pai morreu.
Hã? Ele, na verdade, era uma oração contrária à vontade de Deus. E ele não estava entendendo que fosse assim. O melhor para o pai seria, infelizmente ou infelizmente, morrer naquele momento. E Deus aí atendeu a nova oração que ele fez. Olha aí. Eu tenho uma pergunta nisso. Será que Deus é influenciável? Ele pode ser influenciado? Por exemplo, alguém faz uma oração, ele apresenta um pedido a Deus, e outro faz uma outra oração contrária, não é? Quem vai decidir? É Deus. Então a pessoa não tem que se preocupar com aquilo que o outro vai pedir, o que o outro vai dizer, porque afinal de contas, o juiz de tudo é Deus. Eu tive um caso lá em Brasília, havia um pastor, pastor Marivaldo, homem de oração, não é? E ele fazia muitas campanhas no monte, 15 dias direto orando no monte. E quando ele iria orar, muitas pessoas traziam alguns pedidos de oração, não é? Botava no envelope, ele não lia aqueles pedidos de oração. E ele levou no monte alguns pedidos de oração. Durante os 3 primeiros dias que ele foi, ele prestou atenção que havia uma oração que caía sempre como? Gasofilado, não, Da sacola, isso. Havia sempre uma oração que caía. Só que a mulher é muito observadora. A esposa dele era muito observadora. Ela prestou atenção que era sempre o mesmo envelope. Aí no 3º dia, ela falou, Marivaldo, temos que abrir e saber o que está escrito aqui. Ele falou, não, eu vou respeitar, não quero ver. Ela falou, vamos ver. Ele abriu, e sabe qual é a oração da pessoa escrita aí? Senhor, tu me prometeste que eu iria me casar com o pastor Marivaldo. Olha aí. Fui me dado em profecia. Senhor, não aguento mais, apressa tudo. Em outras palavras, mata a mulher dele. Olha aí. Mas essa aqui, Traduzindo para o popular, né? traduzido para o popular, mata a mulher dele. Porque eu não estou mais aguentando, estou abrasado, eu quero ele. E a mulher, ela leu, ela falou, olha aí, Marivaldo, olha o que está escrito aqui. Oração contrária. Deus fez questão até que a oração fosse revelada. Olha aí. Da irmã, e o pastor Marivaldo, com toda a inocência, levava a oração no monte e orava por essa irmã, que estava desejando a morte da esposa dele. Então, nós não temos que se preocupar com a oração contrária, porque, afinal de contas, quem decide é Deus. É importante, esse assunto é muito importante, porque às vezes a pessoa está lá, coitada, um membro da igreja que não tem muito conhecimento. Aí o pastor, a pessoa quer sair da igreja. Aí o pastor vai e amaldiçoa ela, faz tipo uma espécie de oração contrária. Se ela não tiver uma estrutura espiritual madura, ela sai da igreja ali com esse ar, com esse sentimento, com esse clima de que ela está amaldiçoada pelo pastor. Então, eu vejo muitas pessoas atrofiadas espiritualmente por causa de palavras contrárias. Assim, maldição, que não é uma maldição, ela apenas acreditou naquela palavra contrária. E eu quero abrir para vocês aqui a falta de maturidade cristã. Isso mesmo. Que deixa a pessoa prostrada. E ela congrega na igreja futura triste, porque Agora, cá ela acha que rompeu. Pablo, maldição do pastor Né? é complicado, né? É antagônico, Muito né? complicado. É Eu entender que o antagônico. pastor é esse que amaldiçoa as pessoas, né? Às vezes Também ele não amaldiçoa, pastor. Eu tive um pastor que ele era assim, ele adorava contar as histórias daqueles que saíram da igreja dele, que a igreja era dele, né? A gente sabe que a igreja tem dono, e que normalmente não é Jesus. As pessoas que saíam da igreja dele e que de uma forma ou de outra se dava mal na vida. Então, viu fulano, o que aconteceu com ele? Ele só o contava a Beltrano? história. Sim, daqueles que, por um motivo ou outro, se deram mal. Mas ele não contava a história daqueles que saíram e que a vida continua a mesma. Ou daqueles que saíram e que a vida até melhorou. Não, aí ele era seletivo. O que ele estava querendo dizer? Qual era a mensagem subliminar? Se você sair, tu vai se dar mal também. Né? Então, quer dizer, isso não chega a ser Isso é terrorismo espiritual. É terrorismo espiritual, lançar maldição, que eu não jeito. creio que pastor nenhum lance maldição. Agora, eu creio no poder da palavra, no sentido de que aquele que recebe introjeta aquela palavra. Como eu tenho um caso próximo de uma pessoa que um dia a professora olhou para ela e falou, você nunca vai ser nada na vida. E ela introjetou aquilo. Mais e para se libertar. psicológico que espiritual. Exato, a questão é Poder mais das palavras, psicológica do que espiritual. E por muitas vezes também, eu gosto muito de observar as orações de púlpito, e orações que são feitas de um modo geral, que pela oração você conhece muito do que está dentro da pessoa.
né? E eu fico observando as orações que são feitas hoje em dia, e aqui, por exemplo, as orações que eram feitas pelos puritanos. Se você for na internet e ver uma oração puritana, ninguém termina botando em o nome de Jesus, porque isso aconteceu de 100 anos para cá. Então, eu tenho muito cuidado com o que aconteceu com a igreja nos últimos 100 anos. Mas a oração puritana tem Jesus do começo ao fim, sem ter que usar essa fórmula mágica criada por evangélico, de falar tudo quanto é loucura, Deus vai lá, vem cá, faz isso, faz aquilo, sobe, desce para a esquerda, para a direita, em o nome de Jesus. Pronto. Aí acho que Deus vai atender, né? Então, quer dizer, aquele que está cheio de Deus não precisa, na sua oração, usar uma frase, uma fórmula, alguma coisa que ele atribui um poder mágico àquela frase, que aquilo vai fazer acontecer. Eu via... Há algum tempo atrás, eu estava no monte, você vê para onde que vai a loucura. Eu estava no monte, e é uma mata fechada, e estava ouvindo um irmão orar gritando, Miguel, pega a espada. Estava dando ordem para o arcanjo Miguel. Isso que é poder, né? Mas isso tem um poder ver se de Miguel atração. se revoltasse com ele. Não tem um pregador famoso pentecostal que ele sobe ao púlpito e começa orando, né? Senhor, eu dou ordem agora, todo demônio que está a 5 quilômetros nessa redondeza que você faz. Poderoso, né? Para esse tipo de público, isso tem assim, não, cara, esse é poderoso mesmo. Místico, né? Agora, quem é que está no mundo espiritual para ver se foi atendido ou não? Se os demônios, ele falou, vamos sair porque ele disse, vamos ver onde é que dá 5 quilômetros. A gente fica 1 metro depois de 5 quilômetros. Quer dizer, tudo coisa que é psicológico, é para mexer com a tua psique, não tem nada de espiritual nisso. É verdade, pastor. É rapidinho que a gente vai para um rápido break, passa bem rápido, né? Quando o papo é bom, é tão agradável, ainda mais oração, que é um assunto assim fundamental e pertinente para a nossa vida, mas a gente já volta já. Fique ligado no Antenados, anote sua pergunta, ligue para nós, mande no WhatsApp, perguntas que nós vamos responder para você aqui a respeito desse tema de oração. É nobre, tá ligado no groove. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral e o tema aqui tá pegando fogo. O pastor Enoque Rafael tem uma palavra, no último bloco a gente falou aqui sobre a oração terrorista, né? Pastor que bota terrorismo psicológico na vida de muitas pessoas para prender ela dentro da igreja. E aí, por falta de conhecimento, de ignorância, a pessoa fica ali com medo de ser amaldiçoada e por isso ela não sai. Então a gente falou sobre isso. Pastor Enoque Rafael, com a palavra. Foi feita uma abordagem do aspecto psicológico, muito bem pelo pastor aqui. Mas a gente se voltar para um texto bíblico que tem Lucas 24, que fala dos discípulos de Emaús, 24, se não me falha a memória. Eles se decepcionam com Jesus ali. Eles esperavam a ressurreição de Jesus, já era o 3º dia, Jesus havia morrido. Só que você, na conversa deles com Jesus, diz que Jesus se aproxima deles. Que eles não ficam em Jerusalém, que era a orientação, e vão para Emaús. 2. No caminho eles vão falando, mas a conversa já era distorcida, já era de um Jesus fracassado, que não ressuscitou, e que não cumpriu uma promessa que eles esperavam. Foi o caso da irmã que fez a oração, o pedido lá no monte. Então eles estavam dizendo assim, não, aí Jesus falou, que conversa vocês estão conversando aí, vocês estão no coração de vocês aí? Ele disse, não, é que você é forasteiro aqui? Nós esperávamos que Jesus de Nazaré, né, que foi profeta, que foi, já não é mais, que foi isso, que foi aquilo, e já é o 3º dia e nada. O que Jesus faz? Eu estou falando aqui agora a cura para isso, porque a gente fala sobre a crise, né, e eu tenho certeza que o programa vai se fechar trazendo a cura. Como é que Jesus cura aqueles 2 homens? Ele volta para o texto, para a palavra. E diz que ele narrando desde Moisés e os profetas, não foi de 100 anos para cá, ele vem narrando as experiências dos homens, das mulheres, dos homens de Deus, da própria palavra, e aquilo foi acendendo o coração deles de novo. O que aconteceu com aqueles homens? Eles se sentiram frustrados por causa de expectativas equivocadas. Grande parte das nossas frustrações, das nossas orações, são expectativas equivocadas. Nós criamos expectativas que a Bíblia não promete, que Deus não promete, certo. E o Senhor chega ali naquela hora, orienta eles e diz que no partir do pão, que representa a palavra mais uma vez, eles reconhecem Jesus. O que aconteceu com eles depois disso? Renovaram os ânimos e voltaram para Jerusalém, para a posição que eles haviam sido orientados. Mas com esse exemplo, Pablo, do pastor Enoque, a gente percebe o seguinte, a situação, e nós estamos ventilando hoje, nos dias de hoje, né, já acontecia anteriormente também.
né? Lá no início do cristianismo, tiveram a presença de Jesus Cristo, ouviram de Jesus Cristo, foram ensinados, viveram um ministério de quase 3 anos, etc, etc, mas foram capazes de ter uma reação como essa relatada pelo nosso irmão agora. Ora, até onde valeu a experimentação deles direta com Jesus Cristo? Né? A gente vai lembrar da figura de Tomé, que disse eu não botar a mão ali do lado, mas Tomé sabia que Cristo ia ressuscitar também. O que eu quero dizer com isso é que nós somos humanos e acho que todos nós, eu, você, os demais que aqui estão, quem nos vê também, a gente passa por isso. A nossa fé é pequena, é bruxuleante. E se a gente repara no outro, a gente tem que lembrar que nós também somos capazes de ter esse tipo de reação. Agora, quando a gente tem a resposta de Deus, aí que a gente, puxa vida, por que eu fui duvidar? Ou por que eu achei que a minha oração não seria respondida? Me permitam fazer uma menção aqui. Eu tenho uma filha de 30 anos de idade, mas aos 3 meses ela apresentou uma doença muito rara chamada histiocytose letricível, um câncer. E a minha filha foi curada para a honra e glória de Deus. Mas durante 3 anos ela fez quimioterapia. Precisou ir aos Estados Unidos, do St. Jude's, para tratamento. E eu muitas das vezes me peguei dizendo, Senhor, leva porque ela está sofrendo muito, porque naquele momento dessa oração, que eu não devia ter feito e fiz, eu achava que Deus não ia responder a minha oração e que o sofrimento dela era muito grande para que Deus a preservasse dessa forma. Está curada, tem 30 anos de idade. Então, a questão é, a experimentação, e eu disse isso anteriormente, você precisa ter intimidade com Deus, experimentação com Deus. E lembrar de que, nesse dado caso agora, você tem que saber que lá atrás Deus já respondeu uma oração sua. E de modo marcante. Eu costumo dizer que essa experimentação com a minha filha, Pablo, depois disso eu enfrento qualquer coisa. E tem sido assim na minha vida. Deus responde as orações. Talvez não no nosso tempo. Testemunho bonito, hein? Eu queria colocar aqui no ar para vocês responderem o seguinte, que às vezes pessoas ficam com medo de orar alto. Já viu? Pessoas, não, ora alto não, porque o diabo vai ouvir, vai interferir na tua oração. Acontece. Será que o diabo pode interferir nas nossas orações? Eu penso o seguinte, na hora que nós estamos orando, é como se eu me vejo num quarto a só com Deus. Uma conversa particular com Deus. E se essa conversa é particular com Deus, o diabo não é bem-vindo nessa minha conversa com Deus. Então, eu não acredito nesse pensamento de muitas pessoas. Não posso orar alto porque o diabo vai ouvir e ele vai interferir na minha oração. Ele vai se interpor na minha oração. O seu papel mesmo é militar contra todos os propósitos de Deus na tua vida. Naturalmente, que você ore ou não, ele vai fazer, porque isso é o seu papel. Mas agora, a oração é uma conversa particular minha com Deus. Eu me achego a Deus e nós se olhamos e eu vejo Deus, Deus me olha nos olhos, eu falo, Ele me escuta. Então, não penso que o diabo possa interferir. É importante a gente falar isso porque nós temos novos convertidos, milhares de pessoas agora que estão nos vendo, e acontece isso. Às vezes a pessoa pensa que a vida de Deus e o diabo eles são rivais lado a lado. Essa que é a questão. Eles não são... É um erro teológico um erro chamado de dualismo. Porque boa parte dessas igrejas fundadas de 100 anos para cá pregam isso, que existe uma luta entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, que remonta ao maniqueísmo do 1º século. Porque o filósofo chamado Maniqueu dizia isso, que o bem e o mal lutam numa esfera cósmica. Deus é soberano e ele não tem adversários. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, não é adversário de Deus. O diabo é tão criatura de Deus quanto nós somos. Ele é tão dependente a sua existência de Deus como nós somos. Ele não existe à parte de Deus e não faz nada que Deus não queira. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Então,
Isso aí é uma das coisas, dos erros teológicos mais crassos desses últimos 100 anos. É colocar Deus e o diabo dentro do ringue, cada um com a luva de boxe lutando entre si. Deus não luta contra o diabo. Exatamente. Eu lembro daquela oração, até o próprio Lutero falou sobre isso, que o diabo é o diabo de Deus. Ele diz que Deus usa o diabo para... O apóstolo Paulo algumas vezes vai dizer que foi impedido por Satanás. Outros ele vai dizer que o Espírito Santo o impediu. Ou seja, Paulo era conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, e disse, foi impedido por Satanás. Ele encontrou barreiras espirituais. Ele, não Deus. Ele disse que teve um momento que ele queria ir a algum lugar, ele encontrou dificuldade. Jesus, quando vai para Jerusalém para entregar a sua vida, ele resolve passar em Samaria. Dá mais uma chance para o povo. Eles fecham o coração por causa de quê? Viram que o semblante dele era de alguém que tinha um propósito. Opa! Quando eu tenho um propósito com Deus, Deus vai permitir que portas se fechem para que eu não saia daquele propósito. Isso daí é resposta à oração, gente. Exatamente, é a resposta à oração. Isso é importante, você que está nos vendo agora, pode orar em voz alta, Deus está te ouvindo, o diabo não vai interferir na sua vida. Pastor Joel também tem um comentário sobre o assunto. Pablo, existe o momento da oração silenciosa e existe o momento da oração em voz alta. A Bíblia mesma diz, lá no Novo Testamento, de que você deve sair de onde você está, vai lá para o cantinho, para o recôndito do seu quarto e ora a Deus. Se ali com Deus você vai falar em voz alta, vai só falar em voz baixa ou vai só pensar, é uma decisão sua naquele momento. Lembram de Ana no templo pedindo por um filho, né? O profeta chegou a achar que ela estivesse bêbada, porque ela só balbuciava. Deus conhece o coração, Deus sabe a intenção. Agora a gente precisa externar realmente aquilo que a gente quer, seja por pensamento, seja oralmente, ou seja no público até a orar. Porque a oração é um pensamento voltado para Deus, né? Você vai estar na fila do banco, você vai orar em pensamento. E ainda mais, acrescentando algo que o pastor acabou de dizer, Mateus 6,6, né? Que diz que em segredo o Pai vai te ouvir. Em segredo ele vai atender. Então, significa que aquele momento que você vai no teu quarto, você fecha o quarto, é como se você está dizendo, Deus, agora é você e eu. Só você e eu, mais ninguém. É algo de segredo entre você e Deus. Então, que a pessoa grite, que a pessoa clame, que a pessoa fale baixo, não vai mudar nada. Sem falar que Deus permite isso para você ter intimidade com Ele, sem se expor, né? Porque Deus não é X9 nem calguete. O camarada começa a orar coisa que não deve da vida pessoal dele em público, depois desfizeram fofoca. Foi ele que falou. Isso mesmo. Acontece, a verdade é essa. Você tem a oportunidade de crer num Deus que você pode aí demonstrar suas fraquezas, e todos temos. Todos nós temos. Sim. Nossas lutas mais íntimas. Aí você pode colocar em silêncio ou num quarto, num lugar que mais ninguém pode ouvir e se derramar ali. Aí o camarada quer clamar isso no meio de todo mundo ou contar para todo mundo. Depois aguenta, meu amigo. Depois aguenta. Agora, será que a igreja hoje, por exemplo, a gente sabe que existe 50% dos evangélicos no Rio de Janeiro, no Brasil, 50% da população brasileira é cristã. Mas a pergunta fica, por que diante de tantos cristãos, o país ainda não está transformado? A violência aumenta, a criminalidade aumenta. Por causa da qualidade do evangelho que a gente tem. Veja bem, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, os puritanos ganharam a Nova Inglaterra para Cristo. E de forma que o rei Henrique III, lá na Inglaterra, disse assim, malditos puritanos, incendiaram as minhas colônias. E quando isso aconteceu, o número de puritanos era 5% da população. Então, a qualidade do evangelho introjetado, porque, infelizmente, eu tenho que desmontar coisas que foram criadas nesse período. O evangélico de hoje, ele acha que ele é o último biscoito do pacote, é a cereja do bolo, mas está a léguas afastado de um puritano do século XVII, que, para mim, é o que Deus já teve de melhor nessa terra, os puritanos e os morávios. Se você vê a vida de um puritano, como que ele vivia, como que ele se expressava, como ele falava com Deus, se você estudar a vida de um puritano, 2 puritanos, você vai dizer assim, meu Deus, quanto eu estou afastado deles. Se você vai à época de Agostinho, o sujeito para ser diácono na igreja tinha que conhecer os 150 salmos de cabeça. E hoje, o que você precisa ser para ser diácono e pastor? Expulsar demônio, falar em língua e virar pastor. Então, aí você vai ver essa qualidade do evangelho que é pregado e que implica isso. Eu não sei, esses 50% diz que a gente tinha 40 milhões. 40 milhões em 200, sei lá, daria uns 25%. Mas não importa muito a porcentagem. 40 milhões é gente pra caramba. E por que esse país é do jeito que é? Porque é um evangelho antropocêntrico, onde você vai para a igreja
para buscar as tuas necessidades. Deus quer conosco relação e a gente quer com Ele resultado. Então, você vê lá, pare de sofrer. Opa, esse é o meu lugar, é aqui que eu vou frequentar. No fundo, você está entrando não na casa do Senhor, mas num supermercado espiritual onde você vai na gôndola buscar o produto que te interessa. Aí produz isso, 40 milhões, que não faz muita diferença. Eu acho que a Bíblia dá espaço para você buscar soluções, desde que você não esqueça de quem soluciona. O próprio Jesus fez essa propaganda, e na ocasião dele, só, vinde a mim, a ele, né? A todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, há uma promessa de resultado. A questão é que as pessoas querem passar por cima de quem traz o resultado. Eu quero colocar um tema aqui, só que vai ser para o próximo bloco, sobre a oração orgulhosa. A pessoa que ora muito, se acha mais espirituais do que as outras. Isso acontece, a oração do fariseu, né? Mas esse assunto vai ser para o próximo bloco. Fique ligado, você vai ouvir respostas sobre oração orgulhosa. Meu Deus do céu, mostra o caminho para eles, mostra o caminho do amor. Estamos de volta para o último bloco, passou bem rapidinho, mas tenho certeza que você está sendo muito edificado. Esse é o nosso papel, é fazer você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você que é participante, que acompanha o Antenados, é muito bem-vindo. Ligue para amigos, para parentes, para participar e receber um crescimento espiritual aqui conosco. Então vamos voltar aqui ao assunto da oração. A oração orgulhosa. Será que uma oração mal intencionada pode gerar mais prejuízo do que lucro? Porque você sabe que, às vezes, o contato estéril com o sagrado, com o santo, pode gerar uma espécie de frieza no coração da pessoa. Se ela não souber, se ela não colocar o coração, a vida, naquele momento religioso ou de oração que ela está fazendo diante de Deus, às vezes pode gerar um resultado negativo. Em vez de ela sair humilde, ela sai orgulhosa. Em vez de ela sair dependente do quarto de oração, do quarto de guerra, né, que teve um filme agora, por sinal, excelente. É uma orientação que a gente dá a todos os nossos ouvintes, assim, para assistir, que é uma bênção. Então, a pessoa ora. Será que ela tem o risco de sair dali? Opa, eu sou mais espiritual que o irmão que não ora muito. Eu sou mais cheio do Espírito Santo. Então, eu falei aqui no intervalo sobre um caso de um pastor que me ligou, pedindo, pastor Pablo, me convida para pregar na sua igreja. Já começou errado, né? Eu aprendi uma coisa, nunca peça para pregar, mas também quando for convidado, nunca rejeite. Mas pedir para pregar é antiético, não convém, né? Então, assim, ele chegou, pastor, me leva lá. Eu batizo, minhas orações batizam com o Espírito Santo, expulsa demônio, vai ter cura, vai ter libertação, pode me chamar para pregar na sua igreja que vai acontecer milagre. Você vê que um cara que, através do caminho da oração, pode ser que ele suba monte, pode ser que ele tenha experiências lá, orando durante horas e horas e horas, mas está parecendo que essas experiências de oração não entrou na alma, na vida dele, não fez parte, porque a verdadeira oração leva o cara à dependência, né? À humildade, a se entregar mais e mais, a reconhecer que ele é pequeno e que Deus é grande na vida dele. O que acontece primeiro que esse irmão fez isso, eu aprendi o seguinte, eu vou onde sou convidado e volto onde sou bem tratado, né? Se me tratar mal, nem se convidar eu volto. É verdade, política é boa convivência. A Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo e exalta os humildes. Quem pensa que a oração vai tornar ele maior que o pastor, maior que o irmão, maior que aquilo, está enganado. Está muito equivocado. E existe isso sim. Pessoas que se prevalecem de uma posição chamada espiritual até para desonrar o pastor da igreja dele. Porque ele desceu do monte, mas não desceu do salto. Eu, particularmente, não vejo solução nenhuma em monte, embora já fui várias vezes. Muitas vezes fui sozinho, porque quando eu ia acompanhado eu só via presepada. Eu não vou a monte acompanhado com igrejas, a não ser que seja um trabalho muito, mas não tem. Primeira noite eu não vou por causa da minha profissão, eu não consigo imaginar monte, lugar de oração à noite. Para mim, o contexto meu histórico é local onde eu vou encontrar bandido, traficante, de repente. Então, na minha cabeça não dá. Eu dizer que vou ficar a noite ali orando e já tivemos histórias de problemas em monte com assalto e tal. Eu não vou. Eu prefiro estar no meu quarto. Quando eu fazia isso, eu ia de dia, sozinho, levava uma toalha, lençol, sentava ali para ler a Bíblia, debaixo do mar, só para ter um local isolado, com tempo meu. Quando eu estava auxiliando lá em Queimados. Mas dizer que eu preciso ir a monte, não preciso. Às vezes que eu fui, eu vi cara querendo ver fogo, pedra pegando fogo, e eu vi anjo não sei o quê, espada não sei de quê. Eu falei, não. E realmente, desce vendo demônio em todo mundo. Isso não é regra, viu? Eu sei pessoas sérias que oram, igreja, eu estou falando isso. Então, eu particularmente não meço alguém porque ora
que diz que ora muito, tá? Porque quem ora muito não diz que ora muito. Você vê na prática, na oração, na unção, na autoridade. A oração deixa o cara mais humilde, exatamente. Pode falar, pastor. Gostaria de pontuar alguma coisa aqui. Qual a motivação da tua oração? O que está te motivando a orar? Eu já tenho visto algumas pessoas que a motivação da sua oração é esbanjar conhecimento bíblico. Ao invés de estar conversando com o pai, ele está falando a Bíblia. E Moisés fez, e Abraão. Ele não fala nada com nada. Aí você ouve aquela oração, o camarada sabe muito de Bíblia. Aquela oração não vai surgir efeito na vida de ninguém. Aquela oração de orgulho, não é? Mostrar uma certa santidade, mostrar um certo conhecimento bíblico, mostrar uma exaltação bíblica, não vai mudar a vida de ninguém. Isso pode gerar Eu já tenho ouvido muito essas orações, viu? tem. Isso pode gerar até uma consequência ruim para a comunidade, porque a pessoa vendo ali, ela pode achar que aquela pessoa é mais espiritual que a outra, porque acontece, vou pedir oração, vou pedir para aquele irmão, para o profeta, ou para a profetisa, ou então vou fazer uma visita no lar, vamos chamar a irmã profetisa porque a oração dela é forte. Esse é outro aspecto que a gente vê, e eu tenho muitas reservas em relação a isso. De dizer assim, vou levar o assunto para o fulano, porque ele é um homem de oração, vou levar isso muito em relação às irmãs, que me perdoem, as que praticam esse tipo de coisa, mas chamadas mulheres de oração. Todos nós precisamos ser homens e mulheres de oração. É o título de todo cristão. Não tem especificamente. A questão do dom espiritual é outra coisa que não é o caso da gente ventilar agora. Mas essa situação até de carisma de determinadas pessoas em relação ao assunto, muitas das vezes é uma deturpação. Agora, voltando ao aspecto que você colocou ainda há pouco, Pablo, com relação ao orgulho, da natureza humana. O sujeito vai achar que aprender a lidar com isso. Deus respondeu, então eu sou bom nisso. E não deve ser assim. A humildade precisa estar em todo lugar. E nós falamos aqui há pouco, não sei se fora do ar, né, a respeito do publicano e do fariseu. Né? O publicano estava lá, humildezinho, e eu não sou digno, etc. E o fariseu se exaltando, porque eu não sou igual a estes aí. É da natureza humana, infelizmente, o orgulho. E isso, se resulta de prática de oração, ou supostamente prática de oração, é pior ainda. A gente tem que aprender a ser sensível, né, à voz do Espírito Santo. Essa semana, fui fazer o gabinete com um discípulo, e ele chegou para mim, pastor, o que está acontecendo? Deus não está respondendo a minha oração, eu estou orando tanto. Em relação ao quê? A um relacionamento. Ele está namorando uma pessoa, só que a pessoa não está trazendo ele para Deus, está afastando. Ela diz que é cristã, só que de uma seita. Mas ela diz que é cristã. E ele está se afastando de Deus, que ele está sentindo. E diz que ora, que jejua e tal. Aí eu perguntei, vem cá, o que sua mãe diz sobre isso? Minha mãe não concorda, não apoia. O que você sente em relação à sua vida com Deus? Estou me afastando. Então como é que Deus não está respondendo? Já está aí a resposta. Parece que acontece, não sei se é um lado místico que acontece na mente das pessoas, que esperam que Deus responda em alta voz, gritar. A circunstância, Alguém tem que chegar no arraial e a circunstância é a voz de Deus. É isso mesmo. Só que ninguém bradar, ô meu jovem, eis que te digo, aí Deus não falou. Não né? falou. Está mais do que óbvio a resposta, né? Porque Deus não pode estar respondendo uma oração de uma pessoa que está sendo afastada dele. O que ele quer, então? Ele deve estar querendo que Deus só confirme esse meu relacionamento. Mas tem coisas que passam pelo bom senso. Né? Como é que Deus pode estar abençoar um relacionamento onde uma das partes está trazendo o outro para longe dele? Então tem coisas que às vezes a pessoa está insistindo, está martelando em ferro frio e está esperando o resultado. E não vai ter resultado nesse sentido. Vai saber, às vezes Deus está livrando ela dele, a gente não sabe também. Às vezes está né? livrando, como no caso do pastor, né? Eu fico imaginando a oração do pastor. Ele estava lá, Senhor, abençoa essa irmã. Aí quando viu o conteúdo do envelope, Senhor, afasta que é laço. Né? Então, porque... E a esposa do pastor, como é que estava orando? Queria colocar aqui um outro ponto. Um dia teve um irmão que chegou para mim e falou, pastor, ore por mim, porque eu preciso tomar uma decisão. Eu falei, qual a decisão? Eu preciso comprar, eu quero saber se eu compro um Uno ou se eu compro, não me lembro outro carro, acho que era Citroën. Eu falei, mas qual dos dois tu gosta mais? Citroën, claro.
pastor, ore por mim que eu preciso que Deus atenda a minha oração. Dependendo do ano, os dois é furado, né? Dependendo do ano que ele vai comprar. Uno é Citroën. Aí eu perguntei para ele, falei para ele, Deus já respondeu. Ele falou, como pastor? Eu falei, qual a tua conta bancária? Quanto dinheiro você tem na conta bancária? Tu está muito endividado? Como que você está financeiramente? Mas pastor, não é isso que eu esperava. Eu falei, mas tem coisas que são óbvias. Tá claro. Qual a tua condição financeira? Tu pode pagar Uno ou um Citroën? Pastor, é tão simples assim. Tem coisas que a gente não precisa pedir a Deus. Precisamos apenas usar o bom senso. Pastor, não é? Sim? Manda ele ler Lucas 14, 28. Sim. E qual construtor que, ao levantar uma torre, não para antes e calcula para ver se a pode terminar, para não largar a obra no meio do caminho e ser envergonhado? Então, quer dizer, o sujeito lê esse texto e pensa assim, bom, Citroën e tal. Não, meu bolso está mais para o Uno. Então, É isso Vou usar uma mesmo, frase falta antiga. a Manda ele palavra, botar né? o Faltei boné a onde a mão palavra. dele alcança. Quer guardar o boné onde a mão não alcança, o chapéu onde a mão não alcança, meu irmão? Bota onde alcança. Aconteceu lá na igreja que a irmã ela foi dar a oferta e colocou dentro do envelope o pedido, né? Tem pessoas que costumam fazer isso. Sim. Dá a oferta e coloca um pedido de oração. Isso também já é uma barganha que a pessoa quer fazer com Deus. Aí ela foi e colocou lá. E a tesoureira não foi no dia, eu tive que contar o ofertório no dia. Quando eu contei, eu fui abrir, tinha lá o pedido de oração da irmã. Senhor, sou fiel a Ti. Por favor, me revela o número da Mega Sena acumulada. É sério? É uma oração que... Como é que Deus vai responder uma oração como essa? É sério, por incrível que pareça. Aí Deus revela só sério. para ela, isso não é justo, né? Não é justo. olha, quanta oração deve ter surgido nesse período, né? Se ele revelasse para todo mundo, ia ser pouco para pagar o prêmio. É verdade. Então, olha, foi um momento maravilhoso que a gente passou aqui. Eu sei que não conseguimos esgotar, né, todo o assunto sobre oração, tem muita coisa pela frente aí, mas acredito que quem está aí do outro lado da telinha, nos vendo, nos assistindo fielmente, gostou, recebeu de Deus. Eu peço que você pegue tudo, anote tudo e você espalhe, mostre para esse mundo todo que uma vida de oração é uma vida saudável. Não viva orando de forma orgulhosa, mas viva humilde na presença de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Cheio do Espírito Santo, irmão.